Estamos aqui mais um dia nessa terra maravilhosa, no Papo de Frente com o Gabi. Ai, ai, é um podcast que é sem nome. O Zanon veio aqui e falou assim, pô, mas não tem nome, vamos colocar um podcast sem nome, tocamos dali. Então não tem nome, é um podcast que eu trago a galera aqui para trocar ideia e, pô, é a parte que eu mais gosto dentro do meu negócio, sabia, cara? De conhecer, porque eu conheço a tua história, conheço um pouco que eu consigo aplicar. Eu acho isso muito incrível. E, velho, tem algumas pessoas que eu... não que eu miro, mas que eu já vi trabalhando na operação e fazendo o que tem que fazer, que a gente pensa, porra, tomara que um dia esse cara senta aqui comigo pra gente trocar uma ideia, porque, porra, a informação tem que ser disseminada, não dá pra ficar só pra nós. Seja bem-vindo, Ian. Pô, irmão, obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu. Ian Galeno, pô, dispensa apresentações, mas conta pro pessoal quem você é, né? Não vou ficar puxando teu saco. Não, claro. Cara, então, o Ian, ele é de formação para início de conversa, né? Ele é um personal trainer, cara. Personal. Eu sou personal trainer de formação. Eu, ali na época, eu lembro, antes de decidir, né, o que faculdade eu ia fazer, eu pensei assim, cara, direito tem que ler muito, medicina tem que trabalhar demais, e eu acho que educação física é legal. Vou jogar bola. Acho que educação física é massa. E eu escolhi por afinidade, mas quando foi ali no meio da faculdade, eu ouvi falar de um personal trainer que estava ganhando 40 pau no mês. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, personal trainer ganhando 40 pau no mês? Como assim? Fazendo, e eu descobri... fazendo personal no 1 a 1. Aí que tá. Não, né? Não, né? Obviamente, vendedora que você falou no bastidor. Esse cara tava vendendo através da internet o serviço dele. Na época ainda era entendido como serviço, né? E era o que chamavam de consultoria online, que basicamente é um acompanhamento de treino, enfim, no WhatsApp ali e tudo mais. O WhatsApp hoje em dia, na época, era e-mail, né? Porque isso aí foi ali em 2000 disparo de e-mail em massa. 2013, 14, 15 mais ou menos. 10 anos. Então o WhatsApp tinha começado, eu acho que um pouco antes, não estava tão disseminado no Brasil. E aí, quando eu escutei aquilo ali, eu digo que o bichinho da venda me picou nesse instante. Não foi encontrar aquilo. Não foi quando eu comecei a aprender sobre venda, foi quando falaram de dinheiro. Tá ligado? Porque eu não era uma pessoa muito ambiciosa, não era um cara que, tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Cara, não tinha essa parada. Era um lance do tipo, eu escolhi uma faculdade por preguiça, acho que essa é a palavra. Foi um lance meio de preguiça, afinidade, claro. Preguiça porque eu não queria fazer o que era mais difícil, e afinidade porque eu sempre me identifiquei com a área da saúde. E aí, nesse rolo todo, eu ouvi falar desse cara, que ganhava 40 pau no mês, e aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a ir atrás desse universo de internet, escala, etc e tal. Sozinho, cara, curioso. 40 mil há 10 anos atrás, inflação, o que é? Mais ou menos o que hoje? Um meio milhão? Não, cara, uns 200 mil mês. Cara, uns 200 mil mês pelo menos. Como se fosse um cara que ganha 200 mil hoje do digital. Você com um time de vendas, depois você vai falar um pouco do seu negócio. Um cara que ganha hoje 200 mil mês hoje no digital é um cara grande ou um cara médio? Um cara médio. Olha como o negócio. O cara ganhava 40 mil, ele era o... Cara, já era muito grande, porque na verdade a internet era mato, né? Então, assim, fazer esse faturamento mensal era muito acima da média. Eu digo, inclusive, cara, pegando um parênteses aí nesse comentário que você fez, que não tem nada mais valioso do que o dinheiro do hoje. Porque o dinheiro do hoje, amanhã, vale muito menos. Então, o máximo dinheiro que você pode ganhar hoje e o máximo dinheiro que você pode armazenar hoje te garante um futuro muito mais tranquilo. Eu demorei a entender isso daí, tá ligado? Tipo, nos anos que eu mais ganhei dinheiro, não foi os anos que eu mais guardei dinheiro. E hoje eu me arrependo disso. Porque eu sei que hoje fazer aquele mesmo dinheiro, no sentido de valor, não no sentido de número, é muito mais difícil, entendeu? Então, pô, 200 mil reais há 2 anos atrás... Quanto é hoje em dia? Não é mais 200 mil. Não, é 100, 120, né? Tipo, exato, entendeu? Exatamente. Então, o dinheiro de hoje ele é muito mais valioso que o hoje eu tenho essa consciência. Mas enfim, então aí na época da faculdade eu escutei falar desse cara e aquilo ali começou a me despertar a curiosidade de ir atrás, entender, etc e tal. E aí, no quarto semestre da faculdade, eu recebi uma oportunidade que o conselho não gosta, né? Obviamente, o conselho de educação física. Mas a academia que me contratou ali deixou eu dar aula de personal 1 a 1. Personal trainer presencial, mesmo sendo estagiário. E aí eu falei, cara,
tô aqui, vou abraçar isso daí, né? É a oportunidade. Na época eu tinha conhecido a minha esposa, na época namorada, né? E ela tinha um padrão de vida superior ao meu e eu queria ganhar grana para poder, né? Não ficar nas costas. Exatamente. Essa é a mentalidade. A galera não quer, né? Exato. Boa. A gente subestima, né, cara, como o ambiente pode mudar a gente. Proporcionar, né? Exato. E basicamente por conviver com alguém que tinha um padrão superior, eu já comecei a entender, cara, isso aqui que eu tenho é menos do que aquilo. Porque eu não era esse cara ambicioso, isso não era tão claro pra mim. Isso foi ficando claro ao longo da vida. Então, abracei aquela oportunidade e aí comecei a vender sem saber que eu tava vendendo. Então, eu percebi que... vendendo não produto, né? Tipo, sem querer, né? É, sem querer total, porque assim... O que eu via? O que era o personal presencial? Né? É um serviço onde você atende o aluno ali presencialmente na hora do treino, né? Top. Beleza. Só que, nesse processo, eu via que os professores que tinham muitos alunos na academia não eram os professores mais vendedores. Eram os professores mais técnicos ou mais cuidadosos, que os alunos naturalmente, espontaneamente procuravam eles. Só que... Conhecimento de produto. É tipo isso. Sabe aquela história do produto bom se vende sozinho? Que a gente sabe que é meio balela, mas ao mesmo tempo funciona em baixa escala, vamos dizer assim. Funciona pro cara que é vendedor, né? Não funciona na... Não vai funcionar numa escala gigante. O produto não se vende sozinho em escala, mas ele se vende sozinho para começar, né? Ele vende sozinho sem esforço, vamos dizer assim. Só que, cara, eu olhei aquilo ali e eu falei, velho, eu não sou formado. Eu não tenho como ter aquele conhecimento ali ainda, vai demorar um tempo. Posso estudar mais, beleza, tá? Mas, sabe o que eu comecei a perceber? Ninguém oferecia o serviço. Ninguém chegava com um aluno do... Quer fazer personal. Não, a oferta em si. Que você... A oferta em si, oferecer. Pode ser me coça, cara. Ninguém chegava e falava assim, Gabriel, o que você acha de ter um acompanhamento individualizado para acelerar teus resultados? Ninguém fazia isso. Foda. Eu falei, velho, era lá. Aí eu fui lá e ofereci a primeira vez. Fechou na hora. Na época, 600, 700 reais por mês para atender 2, 3 vezes na semana. Nossa. Aí, eu falei, cara, pera lá. Uma horinha, né? Pô? Isso. Aí eu comecei a sondar qual era a profissão da pessoa, pra saber se tinha dinheiro. Pra poder fazer conta, sem tudo, nada. Eu não tinha referência nenhuma, velho. Educação física, o que você estuda? Você mal estuda a faculdade, quem dirá? Quem dirá o resto? Entende? Velho, então assim, eu comecei a ter um feeling ali, sabe? Um feeling de tipo, velho, esse cara tem mais dinheiro, esse cara aqui é aposentado, funcionário público, esse cara aqui é empresário, esse cara aqui é diretor de uma grande companhia. E aí eu comecei a perceber que, de acordo com a academia que eu estava inserido, o público mudava. Então eu comecei a trabalhar em outras academias de propósito, visando o público que ali treinava. Que é o triple A, que todo mundo quer. Entendeu? Óbvio. E nessa história eu comecei a fechar muitos alunos de personal. Resumo da ópera. Ali nessa época de faculdade, início de formado, porque, engraçado, né? Eu dava personal antes de ser formado, que teoricamente não pode, pelo conselho. Mas eu não ia pra internet pra me expor. Por quê? Porque eu ficava, literalmente, exposto a uma denúncia do conselho, porque eu não era formado. Ah, você não podia, boa. E na época era muito forte essa coisa da educação física, o conselho isso, o conselho aquilo. Hoje em dia, tipo, é tudo muito mais flexível. Inclusive eu mesmo prego pra profissionais da área. E eu falo assim, cara, você na internet, você não é um professor, você não é um nutricionista, você não é um profissional de saúde, você é um empresário, você é um influenciador, você é um creator, né? Ou seja, se você quiser vender antes de ser formado, tá tudo bem. Por quê? Porque você paga uma pessoa formada com a receita que você gera e essa pessoa assina. E prescreve também, não é só assinar não. E vai, o negócio anda. E o negócio vai ficar esperando uma formação. Exatamente. Inclusive naquela época eu fui né, pangaré, não manjava ainda na parada. Claro. Então eu esperei me formar para poder apostar na internet. Mas eu já estava estudando, já estava mapeando, já estava entendendo. E eu cresci muito no presencial. Então quando eu me formei, cara, eu já ganhava, sei lá, uns 8, 10 mil reais por mês só com aluno presencial. Sendo que ao decorrer desse processo, antes de me formar, diversas vezes eu pivotei de academia para ir para uma academia que tinha um público melhor. Então, às vezes eu estava, sei lá, ganhando 3, 4, 5 mil, eu derrubava, cancelava todos os clientes, porque não tinha carro, não tinha como me... Você cancelava, puta que foda. Tipo, é um jogo. Cara, tipo assim, aqui o meu ticket médio, sei lá, é 600. Ali vai ser R$1.000. Você vai pra lá, claro. Cara, eu falo assim, logisticamente não tem como eu ficar pingando.
Então, Não fazia sentido. Eu dava all-in, cara. Eu dava all-in. Eu cancelava todo mundo e ia pro próximo. Eu tô indo morar fiz a mudança para Itapema agora, porque não tava vendo meus filhos crescerem, mas porque aqui um ticket médio é X e lá é 5X a mais. Preto no branco, falando na boa mesmo, conversando com a pessoa, caminhando na praia, você vê que você sai num ticket médio de 200 mil, de 400 mil de imóvel, o cara não compra 400 mil em Balneário Camboriú, nem fuder, não compra nem terreno, nem tem terreno. Eles começam a falar de um negócio de 2 milhões, pivô, então eu pivotei também. Exato. E é uma visão de crescimento quase que imediato, né? Não é para daqui 6 meses. Não, é uma coisa imediata, porque você muda de ambiente, muda o público, sobe o ticket médio, ponto. Isso aí é fato. E aí nessa... Era aqui em Curitiba? Onde que era? Não, cara, eu sou paraense, sou de Belém do Pará. Nossa Senhora. Terra do açaí, pô. Terra do açaí, exatamente. Do Remo. Do Remo, do Paysandu. Do Paysandu, do Remo. Exatamente. E lá, o sistema de transporte público é foda, né? Então, assim, na época eu não tinha carro, então esse translado não era legal. Então, eu literalmente pegava uma academia e trabalhava 100% lá. Então, eu entrava de manhã cedo e saía de noite. 10 horas da noite. Exatamente. Tipo, de 6 às 10 da noite, tranquilamente. E aí eu ficava atendendo lá dentro, tipo, porque sempre tem uma regra onde o personal da casa tem mais privilégios de valores. Então, privilégio de exposição aos alunos, porque ele tá lá com mais frequência, claro. E privilégio de taxa, porque se paga uma taxa para academia. Tem que pagar a academia? Sim, quando você é externo. Para você entrar dentro da academia. Boa. Exatamente. Tipo, o personal autônomo, ele é um cliente da academia. Uhum. Então ele paga para a academia para dar aula lá dentro. Entendeu? Ele paga uma taxa para academia, exatamente. Tipo, sei lá, o meu personal, ele me cobra 1.200. Isso. São segunda, quarta e sexta, das 7 às 8. Se ele não é interno daquela academia... Ele tem que pagar um FII para academia. Ele paga a cada X alunos um FII. Depende da academia, claro. Não é tipo 30% em cima de mim, 30%... Não é um revenue share. Não é uma participação em cima da receita. É um FII. Isso aí era 10 anos atrás, isso. Uns 8. Hoje em dia, cara, eu acho que não mudou muita coisa, não. Não, eu digo porque, você tinha o quê? Uns 22 anos, então? Ah, cara, tinha 22, 23 anos. Exatamente. 22, 23. Hoje você tá com 30? Vou fazer 30 esse ano. 30 esse ano. É agora que a vida começa. Exatamente. Então, cara, eu tô me sentindo velho, hein, mano. Não, capaz, a energia que eu tinha com 23, velho. Ah, claro, eu também. Eu ia na rave, ficava 2 dias e voltava e ainda trabalhava. Eu ainda trabalhava 2 dias. Hoje em dia, se eu tomar 100 cervejas com você aqui, dá pra acabar amanhã. Então, amanhã você não consegue levantar hoje em dia é uma coisa que se eu não tiver com a rotina redonda, cara, me quebra. Me arrebenta. E daí você conheceu sua namorada? Sim, conheci ali em 2015. E como que você veio parar aqui? Justamente por ela também, cara. Ela se formou, ela é dentista, se formou e ela já, desde o começo do nosso namoro, ela já falou que faria uma especialização em São Paulo e que ela ia se mudar quando se formasse. Então, basicamente, o meu processo todo, até o dia dela se mudar, foi eu tentando digitalizar minha receita pra me mudar com tranquilidade. Pô, foda. Entendeu? Claro. Porque, tipo assim, cara, eu não posso depender objetivo, a tua meta era essa. A minha meta era essa. A gente tinha um relacionamento que estava sendo construído ao longo dos anos. Tinha uma meta de longo prazo ali com ela. Ótimo. E eu falei assim, cara, eu tenho a internet vai me dar liberdade geográfica. Depois a gente entende que não é bem assim, mas ao mesmo tempo acaba sendo, majoritariamente. E aí, dentro desse processo, eu me preparei para que quando ela se mudasse, eu pudesse acompanhá-la. Entendeu? Então, antes de eu vir pra cá, a gente primeiro morou em São Paulo. Quantos anos? Eu morei 1 ano e meio, ela morou 2. 2 ou 2,5. A gente se mudou pra lá, ela se mudou em 2019 e mudei em 2020. No meio da pandemia ali, e eu vim pra cá em outubro de 21. Aqui pra Curitiba. Ele está morando ali no Jardim Social, no mesmo lugar? Isso. Só pra gente não perder essa primeira pegada ali, que é bom, porque daí o cara que tá assistindo, às vezes é um vendedor, ele... Como eu, não tem escala. Produzo o que às vezes a escritório de consórcio produzem com 10 vendedores, eu produzo sozinho, com uma secretária, e eu gostei disso que você está falando. Porque, como que você fez isso aí tudo, começou a gerar, aonde que você conseguiu escalar esse negócio? Legal. Cara, a minha mentalidade existe um conceito chamado hábito angular, não sei se você já ouviu falar. Não. Que basicamente é uma coisa que você faz desbloqueia outras, tá? É tipo, sei lá, você treinar faz com que você se alimente melhor, sacou? É tipo um dominó que você derruba e derruba o resto.
Sacou? De forma então, positiva e de forma negativa com o Exato, exato. Então, tipo, é o efeito dominó. Você faz força para derrubar um dominó, mas aquele hábito, por ser angular, aquele comportamento, aquela mentalidade, por ser angular, ela derruba todo o resto e te ajuda a melhorar todo um contexto e não uma coisa só. E qual era a mentalidade angular? Se alguém fez, eu também consigo. Lá atrás você já tinha essa mentalidade. Boa. Mas foi só isso, para começar. Todo o resto foi sendo os dominós que isso ia derrubando. Então, se alguém fez... Tem gente que entende isso como... Dependendo do contexto, pode até ser, né? Tem gente que entende isso como inveja, né? Que é tipo, cara, a pessoa tem aquele carro, eu também quero ter. E isso pode ser de um jeito ruim, que é a inveja. Que essa frase já tem uma conotação. Mas essa conotação de que alguém consegue, eu também consigo, eu acho que é ambiciosa. Exato, vale a pena. Exatamente. Que é o lance do... Cara, se alguém fez, eu também consigo. Cara, se essa pessoa fez, ela teve um trajeto que eu posso modelar. Top. Então, a partir disso, eu comecei a ficar competitivo internamente dentro da minha cabeça. Boa. Em relação a, tipo, cara, aquela pessoa tem as mesmas condições que eu, aquela pessoa é inteligente, bem como eu, às vezes menos inteligente no sentido, né, entre aspas, no sentido, tipo assim, cara, aquela pessoa nem sabe tudo que eu sei, como é que ela fez mais? E eu comecei a perceber que tinha um copia e cola muito óbvio, sacou? Que era tipo, literalmente um copia e cola, acho que essa é a melhor analogia, que é, cara, se aquela pessoa fez, eu também consigo, como ela fez? Então, como ela fez? Ela fez primeiro A, depois B, depois C. Porque a gente tem isso, né? A pessoa, sei lá, tá lá, multimilionária, ricona, mansão, não sei o que, não. O que ela faz hoje? Não, cara, não é o que ela faz hoje. É o que ela fez lá atrás pra chegar nisso. O que ela construiu? Qual que foi o primeiro tijolo? Exato, porque o que ela faz hoje não se aplica. Até, né? Pra quem tá começando. Exato, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, cara, a quantidade de horas que eu trabalho hoje é infinitamente menor que a quantidade de horas que eu trabalhei no começo. Então, se eu quiser tomar como parâmetro o que eu faço hoje para alguém que está começando, eu vou prejudicar essa pessoa. Porra, que aula. Entende? Claro, vou prejudicar. Todo sentido. E eu já fiz isso sem perceber. Foi assim que eu percebi, né? Fazendo uma cagada. Que foi o seguinte. Toma. A gente reuniu os colaboradores da empresa, né? E tinha alguns colaboradores que eu tinha mais convívio. E a gente fala muito, eu gosto muito de falar sobre vida, sobre rotina, sobre essas paradas e tal. E eu falei pra eles, acidentalmente, meio que ingênuo mesmo, tipo, cara, eu tô numa fase de trabalhar menos. Eu tô numa fase de olhar mais pra mim. Tô numa fase de cuidar mais de mim. Tô numa fase de treinar mais. Tô numa fase de comer melhor. Tô numa fase de me preocupar um pouco mais com a minha cabeça. Top. Porque eu já trabalhei pra caralho. Só faltou esse mais, né? Mais porque eu já trabalhei pra caralho. E eu vi um bando de moleque de 23, 24 anos desacelerando. Porque ouviu aquilo que eu falei. Dentro da tua operação como um todo? Não, tipo, era um grupinho ali de 3, 4 que ouviram essa conversa. E eu vi eles acelerando. Porque eu vou cuidar da minha saúde mental. Exato! O cara que tem que ir pra Exato! Cima. E aí eu falei, que merda que eu fiz, cara? Não se aplica, velho. A fase que eu tô hoje não é a fase que essa galera tá. E aí eu chamei eles pra conversar e eu falei, ó, cara, é o seguinte, aquilo que eu falei, velho, é porque eu já tô há 6 anos me fudendo aqui, velho. Então assim, ó, vocês estão começando. Acelera, então vamos acelerar. Saúde mental é o cacete. Depois você conserta, mano. Foca em ganhar dinheiro, ponto final. Depois você vai pra Bahamas, pra Maldivas. Exato. Então, assim, esse foi o dominó. Se alguém fez, eu também faço. E o segundo dominó, que também derrubou muitos outros, era eu preciso conviver com quem faz mais que eu. O ambiente. Entendeu? Claro. Propositalmente, eu preciso... Mas não é conviver de um almoço, não é conviver de um grupo de negócio, é conviver de virar amigo. Eu fiz várias amizades de propósito, de convívio, porque aí eu pegava o que fazia aquela pessoa ter aquele resultado. De frequentar mesmo com a pessoa e acaba se tornando amigo, porque se você quer fazer parte daquilo ali, você vai até deixar passar talvez um defeito que você veja e fala, cara, vale a pena. Né? Porque a qualidade vai ser muito melhor. Né? Exato. Não, e assim, eu sempre digo, você quer aprender algo com alguém, beleza, com algumas horas de conversa você pode aprender, você pode pegar um insight,
Com alguns encontros ao decorrer do ano, você pode, aprender bastante. Mas é no dia a dia que você vê por que aquela pessoa é diferente. Na rotina. Isso. E a primeira amizade de propósito que eu fiz foi o Diego Barbeta, que hoje é nosso sócio, né? Um dos sócios da nossa empresa, que foi o meu primeiro mentor, que foi o cara que eu virei amigo de propósito, né? Hoje é teu amigo de propósito. Exato. E hoje é meu sócio. Então, assim, o que eu percebi? Falei, cara, eu sabia a mesma coisa que o Diego, porque ele me ensinou. Eu entendi a mesma coisa que o Diego fazia, eu fazia a mesma coisa que o Diego fazia, mas o Diego tinha, sei lá, eu faturava 30 mil no mês, naquela época, o Diego faturava 200 mil no mês. Nossa, a discrepância, né? Tipo, 10 vezes mais, né? Tipo, foda. Por quê? Como? Qual a diferença? Aí eu comecei a virar brother do cara e eu comecei a perceber. O cara todo dia acorda no mesmo horário. O cara todo dia trabalha X horas por dia. O cara estuda todo dia. O cara pega uma coisa que ele acabou de aprender e já executa. Ele faz o que precisa ser feito. Não, cara. E ele não só faz o que precisa ser feito, ele tá constantemente se desenvolvendo. Que é o principal, né? Acho que a cereja do bolo é essa, né? Cara, eu hoje não imagino uma rotina sem estudo diário, cara. Sem estudar todos os dias. Todos os dias, velho. Todos os dias. Todos os dias. Tipo assim, é que nem tomar café, tá ligado? Eu sei que tem gente que pula o café da manhã. Então é que nem almoçar. Tá? É que nem a refeição. Escovar os dentes. Escovar os dentes, pronto. É que tem gente que não escova também, né? mas é uma coisa essencial, cara. É tipo, se todos os dias você não aprender uma coisa nova, teu cérebro fica preguiçoso, cara. Não anda, né? Fica preguiçoso. A nossa cabeça foi feita para economizar energia. Ninguém quer gastar energia, cara. É cansativo. É cansativo trabalhar. A gente acha que é para poucos, assim. Né? Tipo, poucas pessoas trabalham como a gente trabalha. Eu concordo. Mas o trabalhar, ele tem uma recompensa, que é o dinheiro. E o dinheiro, ele é uma dopamina muito forte na nossa cabeça. Então, faz com que estimulem outras coisas também. Exato. E aí você vai atropelando tudo por isso. Como que é o nome? Negócio angular? Hábito angular. O hábito angular. A recompensa chega no dinheiro, que o dinheiro... Exato. Só que você fica... Tem uma frase, né, que fala: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Que é basicamente você trabalhar, e você nunca se desenvolve. Você tá só executando o que você já sabe, você não tá se desenvolvendo. Só tá fazendo. Exato. Automatizado. Exato, porque depois de um tempo fica fácil. Quanto mais você repete, mais fácil fica. Claro, lei das 10 tudo na vida. Exato. E nesse processo eu entendi que, tipo, cara, existe um conjunto de habilidades e competências que eu não tinha, que permitia que ele, com o mesmo conhecimento, fizesse quase 10 vezes mais que eu de faturamento. E talvez até com menos horas, né? Com certeza com menos horas. Porque ele já tinha o primeiro filho e o Diego é religioso até hoje. A gente brinca, né? Diego, você tem a agenda a tal hora? Ele fala assim, cara, você já tem minha agenda. A agenda dele há 5 anos é a mesma. Ele começa a trabalhar 8 da manhã, às 11h30 ele para buscar os filhos na escola, às 14h ele volta para trabalhar e ele vai até às 17h30, que tem que buscar filho na escola, e depois ele volta para o terceiro turno das 19h, que é o horário que as crianças dormem, até às 9 e pouco, que é o horário que ele vai dormir e acorda no dia seguinte, todo dia. Isso aí, eu fiquei essas semanas ali em Itapema e eu tava fazendo exatamente isso, porque aqui em Curitiba eu tava, nós estamos aqui, eu tenho um escritório dentro da minha casa também. E, sei lá, às vezes eu tô te atendendo ali, você quer saber sobre consórcio, a gente tá conversando, se o meu filho entrasse dentro do escritório com o rojão aceso na mão, eu não ia nem perceber, cara. E eu fazem 2 anos que eu e minha esposa falamos, cara, vamos morar na praia? A gente procurou o Nordeste, procurou o Rio de Janeiro e tal. Fomos pro Campeche, mas eu pensei, aquela maconheirada lá, se começar a pegar fogo lá, o que vai ser daquele lugar? Né? Daí pegamos ali em Balneário. Gostamos e etc. Daí eu tô levando o Pedro no colégio, ele entra às 7h30. Então às 8 eu já tô no escritório da casa agora, né? Sim, sim. Eu até aluguei um cowork, mas os caras são estranhos, eles abrem às 9, fecham meio-dia, daí abre 2h30, é muito estranho. Aí eu pego ali o Pedro e só de fazer essa rotina, de pegar, levar ele no colégio e voltar, depois buscar ele às 11h45, cara, isso aí tá fazendo com que eu trabalhe em blocos e eu produza muito mais, velho. Exato. E daí quando eu almoço, volto às 2, e daí eu trabalho até 4h30, depois levo ele no Kumon, por exemplo. E alguns outros dias é no futebol. Essas 2 horas, 2h30 que eu sei que eu tenho que trabalhar, parece que eu tenho que fazer muita coisa. E daí um hiperfoco. E é uma questão de... Inclusive isso é uma metodologia de produtividade, não sei se você sabe. Não. Chama time box, né? Você cria blocos de tempo para cada coisa.
Então, por exemplo, ao invés de você, por exemplo, no turno da manhã, você tem que fazer, sei lá, coisas operacionais, falar com o cliente, sei lá o que, papapá, como se fosse assim, iniciar novos contatos, beleza? Então, de manhã, você só inicia novos contatos, prospecção. Quando é à tarde, você só vai fazer follow-up de fechamento. Quando entendeu? Então, assim, você separa por blocos coisas que você tem que fazer. Porque se você quiser fazer uma parada que não existe, né, que é multitarefa, você não produz direito. Você não termina, você começa a não termina. É bom isso aí saber também, isso é excelente. Então, é uma metodologia de produtividade. Porque o jogo do... Beleza, eu vou prospectando os caras das 8 às 9, mas se 9 horas eu tenho um cliente para atender, eu paro e atendo. Mas se eu jogar o cara, sei lá, para de tarde... Todos os caras que colocam, é só colocar na agenda. Exato, exatamente. E é 30 minutos, uma visita não é um negócio que vai ficar 3 horas conversando com a pessoa. Exato. Hoje nunca foi tão difícil pra mim administrar isso, porque hoje eu tenho multivalências assim, de papéis que eu preciso exercer que são muito diferentes, isso me consome muito. Se eu não separar da merda. Como empresário, você diz? De manhã eu tenho que ser empresário, o gestor da empresa. Então, de manhã é o horário das reuniões. É o horário de reunir com o time, reunir com sócio, reunir com diretoria, reunir com gestão, reunir. Tá. À tarde é horário de gravação. Porque hoje eu sou expert, né? Eu sou o cara que aparece. Então, gravação. Só gravação à tarde. Gravação. Você tem um videomaker contigo? Videomaker. Cara, 4 vezes na semana. Só não é 5 porque eu divido ele com o Zanon, que é nosso sócio. Então, o Zanon, ele tem menos dias de gravação e eu, como separo as minhas tardes para isso, então toda tarde eu produzo, entendeu? Então, se o Zanon, por exemplo, o Zanon essa semana gravou quinta. Então, de segunda a sexta, só quinta eu não gravei à tarde. Mas todos os dias foram Exato. Então, à tarde é gravação e aí a tarde que eu me refiro é tipo 1h30 até, sei lá, 4 horas. E aí o último turno ali que eu dou o sprint final, que é tipo de 5 até no máximo 7, né? Aí eu já pego algo mais interno da operação. Então, tipo, análise de métrica, análise de report do time, análise. O que está acontecendo lá na Exato. Análises e, tipo, revisão de número, entende? Porque, tipo, o número, eu digo que é tipo o pulso, tá ligado? Você sente o batimento com o dedo no pulso, né? Top. Então, o número é isso. Se você não tá olhando constantemente, cara, uma hora você perde o time ali, entendeu? Eu sinto isso aí de forma até meio que periférica, talvez seja a palavra. Empírica, isso. Eu produzia lá e tal, vendia 600 mil por mês e eu achava que eu era o cara, que vendia 6 mil por mês, conseguia pagar as contas muito bem, obrigado, tava tudo certo. Aí eu comecei a gravar o meu número e postar nos stories. Tipo, tem um gráfico na primeira tela, você entrou na tela do negócio, tem um gráfico que fica subindo. Cara, uma coisa muito básica. Velho, isso aí fez com que eu explodisse de 600 mil para vender uma média de 8, 10 milhões mês. Com constância, tá ligado? O ano passado, dentro da operação Curitiba, eu fui o número 1 de Curitiba. Nossa. Uma operação enxuta, assim, uma coisa que eu aprendi com vocês, etc. Mas um negócio que, tipo, com liberdade, viajando pro Egito, 15 dias, que massa, 30 na Europa. Você curtiu o Egito? Caralho, tá doido, um dos lugares mais irados. Que massa. Eu já fui. Mas uma coisa básica, que eu só comecei a olhar o número. Todo dia. E é um negócio que me dá tesão, cara. É ponteiro, cara. A gente fala assim, ó, tudo aquilo que mexe o ponteiro, você põe energia. Porque tem coisas que não mexem o ponteiro e você gasta energia. Tá ligado? Tipo assim, às vezes, por exemplo, o cliente que já comprou com você, ele tá com uma dúvida, precisa de atendimento. Obviamente que ele precisa ser atendido e bem atendido. Óbvio. Mas ele não vai mexer o ponteiro. Isso. Ele já pagou, tá pagando, tá tudo certo, ele vai mexer teu ponteiro. Então, se tu começa a gastar muita energia com esse cara, o que acontece com a tua operação? A produção vai diminuir, Exato. com certeza. Então, você precisa focar a tua energia naquilo que mexe o ponteiro. Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa operação, o que mexe o ponteiro? É o Ian cuidando do time, o Ian gravando, porque hoje eu sou uma imagem que gera receita, e o Ian analisando a parte estratégica dos dados e etc, né? Inclusive, a gente brinca, né? Isso foi uma parada que eu aprendi, inclusive, com um cara que operou a 99 Táxi, né? Que existem 3 perfis que você tem que ter no negócio para que você tenha um negócio bem sucedido, né? Ele diz que são 3 perfis no cap table, né? No capital social, que é o hustler, o hipster e o hacker, né? O hustler é o cara que toca o bumbo na operação. É o cara que, literalmente, o que você faz grava esse no dia a negócio que dia. vai falar aí. Depois você edita ali, né, gordinho?
Ainda mais eu te chamando de gordinho. Pô, vamos falar de novo disso aí. Isso aí é a parte mal. A gente já manda já no automático, numa coisa. Sim. Você aprendeu com o cara da 99 Táxi? Sim, eu vi isso num podcast, inclusive, fez muito sentido, porque eu percebi que na prática a gente já vivia um pouco disso, né? Que são 3 perfis que tem que ter dentro de um cap table para a empresa ser bem sucedida na visão dele. Cap table? Capital social, né, da empresa, o quadro societário. Que é o hustler, o hipster e o hacker, né? O hustler, ele basicamente é o cara que toca o bumbo. Ele é o cara que faz a coisa acontecer, bate panela pro time trabalhar. E no caso, quando você tá nesse lugar da operação, você tá sendo hustler também. Ah, eu tenho que ir lá prospectar, eu tenho que ir lá fazer reunião, eu tenho que ir lá fechar venda. Você tá sendo hustler, sem perceber você tá sendo. Top. E o hustler, cara, eu digo que é a principal peça que move resultado, saca? É o cara que faz acontecer. Esse é um perfil... Geralmente ele tem uma energia maior que o... Sim. Você sente o cara como energia acima da média. Energia acima da média. Top. O hipster já é o cara da cozinha, é o cara criador, é o cientista. Não, é o cara que tem as inovações da parada. Então, por exemplo, vamos supor, a gente tava aqui trocando ideia sobre tua operação, né? Uhum. Eu falei assim, cara, olha o que você tá fazendo sozinho, mano. E se a gente criar aqui fazer o seguinte, ó, você tem um podcast, você tem o teu Instagram, você tem o teu stories, vamos fazer um evento ao vivo pra galera, vamos captar lead, vamos fazer assim, assim, assado, e aí a gente coloca, por exemplo, um botão pra galera agendar uma reunião, pra saber mais sobre consórcio. Então ele criou uma parada que, assim, não tô falando de nada super inovador, mas ele chegou na tua operação criando uma nova forma de prospectar cliente. Então ele é o cara da criação, ele é o cara da inovação. É o artista da parada. É o artista. É o cara que pensa diferente. É o famoso assim, ó. 0 pro 1, 1 pro 10, 10 pro 100. 0 pro 1 é o hipster. É o cara que cria. Top. 1 pro 10 é o hustler. É o cara que bate a panela pra crescer aquela parada que foi criada. Só que aí tem o hacker. Quem é o hacker? É o cara dos números. É o cara que fica... É o cara que abre o dashboard e ele fala assim, olha essa merda aqui. Olha esse gap. Isso aqui não vai crescer sem esse número entrar no benchmark, sem esse número entrar dentro do parâmetro que deve entrar. Muito bom. Isso é inteligência de dados. Então o hacker é o cara do 10 por 100. Porque a escala do 10 por 100 é o famoso o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então tem que ter a medição traqueamento no detalhe, brother. Então, tipo, eu falo isso pra ti com muita tranquilidade, cara. O que tirou a gente do 0 pro 1 foi a gente aprender aquelas estratégias iniciais. O que tirou a gente do 1 pro 10 foi ritmo de operação. O barulho. Vamos. Acompanha o ponteiro de hora em hora. Acompanha o ponteiro de hora em hora. E se não tá subindo o número que tem que subir, cara, tem que fazer mais, tem que colocar uma nova iniciativa no meio do dia, entendeu? Para poder subir o ponteiro, ritmo. Só que o que tirou a gente, cara, do 10 pro 100, para atingir uma escala que a gente chegou a atingir, tipo, pô, ano passado a gente fez 20 milhões de receita bruta. Top. Esse ano a gente vai fazer provavelmente entre 20 e 25. E tipo, cara, como é que tu chega numa escala dessa? Essa escala que é diferente. É dados. É processos, pessoas e, cara, dados chancelando tudo isso aqui. Então, por exemplo, hoje eu sei qual é o vendedor que vende mais. Hoje eu sei qual é a origem, qual foi o canal que trouxe mais gente para o negócio. Que trouxe mais lead qualificado. Qual é o canal? Porque tem um canal de mais volume, mas tem um canal de mais venda. Não necessariamente o volume vai trazer mais venda. Exatamente. Que boa. Isso aí, cara, e tem várias incoerências do tipo... Cara, um exemplo aleatório. Anúncio para trazer seguidor para um perfil, beleza? Tá. Normalmente, esse anúncio, ele tem um custo por clique, né? Claro. Então, a cada clique da pessoa tem um custo. Só que não necessariamente o anúncio que tem mais clique traz mais seguidor. Boa. Então, se tu não traquear tudo, tu não percebe essas incoerências. Então tem normalmente o canal que traz mais volume, que não traz mais venda. Tem o anúncio que tem mais clique, mas não traz o mesmo volume de seguidor. E tem também o anúncio que talvez não traga nenhum clique, mas traga venda, né? Tem um anúncio que é da venda. Exato, entendeu? Por isso que você faz vários criativos. Exato. Mas é um lance do, cara, traquear tudo. A gente ficou, tem ano passado... Tem um número até na mente, né? Acho que não fica passado, nem... Exato. Você tem ali, mas ele fica na mente dos sócios. Não, você começa a criar padrões. Então você bate o olho e você fala assim, cara, isso aqui devia estar pelo menos 40%, isso aqui tá 20%.
tem que dobrar essa porra aí, isso aqui tá sendo um gap. Onde que tá vindo? Daí você vai... Exato, entendeu? Então, isso a gente entendeu. Então, hoje, por exemplo, cara, cada sócio toca uma unidade de negócio dentro do grupo, porque hoje nós somos 4 empresas, mas... Vocês são 4 sócios? Nós somos 3 sócios para 4 empresas, mas a gente entendeu, inclusive, que vai ser uma estratégia nossa, que cada unidade de negócio, cara, a gente vai ter um sócio, porque a gente entendeu que todos nós somos complementares entre si e a gente se ajuda. Mas todo CNPJ precisa ter um sócio se matando por ele. Pelo menos um. O cara que é o pono, o cara que ele veste a camisa mesmo. É o hustler. A gente precisa de um hustler por CNPJ. Por CNPJ. Ian, pode ser um funcionário? Pode, cara, mas tem colaborador que vai fazer até certo ponto e, cara... Depois não vai. Aí só um sócio vai fazer. É a seleção da seleção, né? Entendeu? Muito bom. E aí, por exemplo... uma diferença entre colaborador e sócio, né? Se você quer começar um negócio já com custo, beleza, você coloca um colaborador. Mas se você quer começar mais enxuto, cara, um sócio é uma opção que faz sentido, entende? Claro, você divide, mas você divide o lucro, mas divide a responsa também. Divide a responsa e você ganha, você lateraliza, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem 4 empresas no grupo. A gente tem a aceleradora, que basicamente é uma prestadora de serviço para big players do mercado do nicho de saúde e fitness. Então a gente pega nutricionistas, que são grandes players, personal trainers, que são grandes players, ou seja, a galera que está faturando ali 200, 300, 400 mil por mês, e a gente leva essa galera para 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês. Top. E aí a gente tem 3, 4 clientes, a gente já escalou isso para 15 clientes, mas a gente percebeu que é uma operação de muito risco, porque eu escalo a empresa pro cara. Se o cara sai... Entendeu? Isso a gente viveu ano passado. A gente tomou porque o cara pega toda a tua expertise e... Não pega. Eles não conseguem replicar. Todos eles perdem receita. Só que tem um problema. Como eu ganho em cima do percentual, vamos supor, tu me paga 50%, beleza? Do lucro. Eu faço você fazer 1 milhão. Mas eu levo 50% do lucro pra casa. Meio milhão é meu. Beleza, exato. Boa. Se for 1 milhão de lucro, sim. Mas beleza. Qual é a visão? Se ele fizer 500 mil sozinho, ele ganha a mesma coisa. Daí o cara faz essa conta. Então nenhum deles fatura sozinho o que faturava com a gente. Mas não quer dizer que ele perdeu dinheiro. Sacou? Eu entendi. Então esse é o risco. Essa é a aceleradora. Esse é o risco da aceleradora. É um modelo de negócio que a gente menos escalou é mais, muito. Um cara com muito mais qualidade é melhor do que quantidade. Exato. Então eu enxuguei o risco. A gente chegou a 110 pessoas na operação. Nossa senhora. Ano passado foi um desespero da porra. Essa parte de gestão foi foda. E aí a gente enxugou esse modelo de negócio no sentido de, cara, vai ser para poucos, para bons e poucos, ponto. Vai ser para galera que quer escalar, vou diminuir meu risco, então se o cara quiser crescer a operação, tudo bem, mas todas as cláusulas de contrato me protegem para ter tempo suficiente para desligar a galera, entendeu? Porque, cara, eu vou te falar, a gente teve alguns contratos encerrados em outubro do ano passado, quando a gente começou a enxugar a operação. Contratos de cliente que, tava faturando 1 milha mês. Então, só na operação do cara tinha 30 pessoas, das minhas 110. Então, além de acabar com a operação, ainda tem o desligamento do funcionário. Exato. Então, assim, desligou em setembro. Ele tinha 30 dias de transição. Cara, em 30 dias eu não demito 30 pessoas, velho. Não dá, né? Tá doido. Entendeu? Então, assim, não é só desligar, é você ver quem faz sentido manter, quem faz sentido você manter, mesmo aquele cliente saindo, porque, a pessoa é um ativo foda, são colaboradores bons, você gastou tempo treinando. Então, hoje, por exemplo, cara, para poder romper um contrato, eu preciso de uma transição de 90 dias. Nossa. Entendeu? Porque tem todo o tempo de mexer na operação. Se eu quiser romper antes, beleza, a gente pode, se as partes concordarem, eu consigo romper mais rápido. Mas se eu tiver com uma operação robusta, estruturada, é 90 dias, porque até eu desligando, remanejando, eu não posso permitir que a receita vá embora. Senão eu fico com todo um custo para mim. Exato. E um custo gigante. A gente chegou a quase 300 mil reais de folha, cara. Nossa. Foi Quem foda. que toca essa operação? Você tem um gestor. Né? Era eu. Ano passado era eu. Nossa. Ano passado era eu. Eu tinha os líderes, mas o CEO da parada era eu, entendeu? E aí esse ano não tô mais nesse lugar, porque a aceleradora encolheu, né? A gente encolheu o tamanho dela de pessoas mesmo, a receita nem diminuiu tanto assim, porque alguns clientes que foram embora, 2 voltaram,
e 2 grandes, inclusive, justamente pelo fato de, tipo, cara, eu achei que eu conseguia replicar a parada sozinho, não consigo, achei que a escala menor me satisfaria, não me satisfez, beleza, voltei. Tamo junto, tudo certo, tranquilo. E aí a gente cresceu muito a receita deles logo quando voltaram. Então, meio que a aceleradora não diminuiu muito de receita, mas diminuiu muito de tamanho. Então, ficou elas por elas. Exato. Então, mas colaboradores, cara, hoje tem 40 pessoas na operação. Tinha 300? Né? Tinha 300 mil de folha, tinha 110. Nossa, então, de 110 foi um layoff, cara. 110 para 40 pessoas. Então, demitiu uma galera. Aonde que essa galera fica tudo remoto, cara. Tudo remoto. A gente já pensou em montar presencial. Até hoje eu tenho esse desejo, mas eu não sou o cara do escritório. Aí complica, entende? Como eu não sou o cara do escritório, como é que eu vou exigir que sejam? Eu firo um princípio lá do começo, né? Que é um princípio do tipo... Do exemplo, exato. Claro, é o princípio básico da prosperidade. Cara, eu adoro acordar na minha rotina, fazer minhas paradas, estudar, não sei o quê, tomar meu café, subir e tá dentro do escritório. Eu odeio deslocamento, cara. Eu odeio deslocamento. Então, é foda exigir isso do outro. E isso é uma coisa que sei lá, você tá 10 anos, 11 anos fazendo esse tipo de coisa, você trabalhou muito tempo sozinho, dentro de um lugar, hoje você tem um escritório, pica na tua casa, mas você começou num lugarzinho ali que era você, no teu banheiro, no teu quartinho ali, não tem como você mudar aquela coisa de fazer 10 mil horas, você não consegue ir pra uma... Eu fiquei muito tempo, meu escritório era um Renault Clio, cara. Quando eu vim pra cá, eu falei, pô, eu me sentia... Hoje eu acostumei, mas eu me sentia, putz, cara... Tem um tempo de adaptação. Exato. E qual que são as outras empresas? A gente tem a aceleradora, a gente montou agora a nossa unidade educacional, que é uma escola de negócios, né? Então, eu percebi que, cara, muitos clientes da aceleradora entravam para aprender a inteligência e queriam sair fora. Eu falei, cara, quer saber? Quer aprender? Vou ensinar, não tem problema, eu ensino. Entendeu? Top. É mais difícil você aprender e executar sozinho, mas tudo bem, eu ensino. Então a gente montou a escola de negócios, porque também tinha um ponto, né? A aceleradora, ela tinha um filtro muito alto. Na época, ela já tinha um filtro de 100 mil mês. Então eu já atendia somente expert que faturava acima de 100 mil mês. Hoje, eu só atendo a galera... Físico. Por que vocês não atendem negócio físico ou vocês atendem? Porque não é escalável, cara. Não é escalável. Só se o cara colocar 100 nego, né? Então... porque escala, na verdade, o conceito de escala é você ter uma receita que cresce desproporcional ao custo. Ah, tá. O custo da operação online é zero, perto de colocar... Na verdade não é que é zero. Tipo, 15% do bruto é pessoas, pelo menos, tá? Então, assim, eu digo que uma operação online em escala, ela não fica muito, muito distante do físico, tá? Não fica. Por exemplo, uma empresa que fatura 2,7 milhões no mês, cara, ela vai ter uns 40% de margem. Não é 50, 70, 80 como é com a galera que tá faturando 50 mil no mês, 100 mil no mês. Que é maior. Mas eu tô te falando de uma escala... De 2,7 milhões. Exato. Então, assim, só que o físico qual é o problema? Ele cresce o custo proporcional. A cada X pessoas a cada X receita que eu adquiro, o meu custo cresce X%. Sala maior, aluguel, carro para funcionário. Exatamente. Foda. Então o lance do físico é só isso. E também o físico, inclusive o Zanon, que é nosso sócio, ele tem uma empresa do físico, né? Ele tem uma empresa de fornecimento de suprimento para navio. Cara, eu te falo, é uma empresa que fatura pra cacete e o prolabore do cara desse mês é o prolabore que ele deveria ter recebido em novembro. Ele recebe muito atrasado. Por quê? Porque o fluxo de caixa é muito complexo. Cara, é um negócio super lucrativo, mas, cara, é um descasamento de fluxo de caixa, é uma gestão financeira complexa. Aí ganha um dinheiro porque cresceu, agora tem que investir mais em caminhão e não sei o que, lá. Eu te falo, cara, tipo, não sai. O digital, que a gente vive no digital, é uma exceção, cara. É uma exceção. Quem vende serviço e quem vende na internet infoproduto ou produto digital, até produto físico na internet, é diferente, cara. Diferente. São margens completamente diferentes. O consórcio é um serviço. O consórcio é um serviço. Não tem um sofá que eu tenho que comprar para revender com lucro. Exato, é serviço. É muito bom e o que eu aprendi com vocês, que eu aprendo no que eu estudo e tal, o digital mudou a minha vida. Muda, dentro do consórcio, que eu vejo a maioria dos gurus só falando de consórcio, eu tirando onda com um estilo de vida, viajando, almoçando bem com amigos e tal. Isso aí, puta que pariu. Se me falasse que ia ser desse jeito, eu não acreditaria, velho. Sim. Muito louco isso aí. Sim. Muito louco. Você fala, cara, é só você fazer isso aí todo dia.
Errando, acertando, não importa, isso não se preocupa. Porque a galera que entra quer, o expert no caso, ele quer, eu quero ser um expert em consórcio. O cara vem, ele quer vender consórcio na internet. Então ele é o expert do negócio. Ele quer falar de consórcio o dia inteiro, sem parar, até o cliente dele, em vez de comprar, bloquear ele. Fala, cara, o cara é um chato, velho. Mas aí o problema não é ele falar de consórcio, é como ele fala de consórcio. A comunicação que ele faz. Exato. Como se fosse a 8ª maravilha do mundo e papapá. Exato. Não, isso aí você deixa pro tráfego. Não na boca do funil dos stories, por exemplo. Exato. Porque assim, na verdade, quando a gente fala de marketing, a gente precisa entender as etapas do marketing, né? Boa. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de awareness. O que é awareness? É você transformar desconhecidos em conhecidos. É o famoso, você tá no almoço, alguém te apresenta pra alguém. Pronto. A pessoa não te conhecia, agora te conhece. O que mudou na vida dela? Porra nenhuma, ela só te conhece. Daí vai depender de você. Exato. Mas a primeira etapa é te conhecer, é saber quem você é. A segunda etapa é uma etapa de doutrinação. O que é doutrinar? É eu te fazer acreditar no que eu acredito. O que é muito bom pra isso? Stories. Então, stories não é lugar de você... Tem gente que diz que é pra vender, né? Eu acho que sim é pra vender, mas antes de tudo é doutrinar. Mostrar o caminho, né? Exato. Então pensa assim, você abriu a boca do funil, tem um monte de gente chegando no teu perfil todo dia. Certo? Porque você faz podcast, porque você faz tráfego para chegar gente no teu perfil, porque você conhece gente em evento, relacionamento, as pessoas te seguem, porque você deu uma palestra, colocou o teu arroba do Instagram lá no palco, a galera começou a te seguir. Então isso é awareness, beleza. Mas a galera chega lá no teu perfil, tá lá os teus stories. Teus stories é para vender? Não, é para doutrinar. Então, por exemplo, o que mais funciona em stories é caixinha de pergunta? Porque a caixinha de pergunta, a pergunta e a resposta é uma doutrinação. Então alguém pergunta... Exato, vamos supor, alguém te pergunta assim, cara, mas consórcio presta? E aí você responde assim, pergunta pro meu cliente que fez tal resultado com um consórcio. Você não vendeu, você não tentou convencer ninguém, você só falou um fato, relatou um fato, que quando a pessoa acabou de seguir e ela vai ler aquilo, começa a doutrinar a forma dela pensar. Opa. Caraca, peraí, tem gente que teve resultado. E pode ser que ela tenha aquele pensamento que eu falei lá. Se alguém fez, também é possível. Não é possível. Entendeu? Aí você... Mas esse é só o primeiro clique, né? Não é só necessariamente para aquela pessoa. São centenas de milhares. Aí esse é o ponto da escalabilidade. No teu negócio. 30, 35 alunos com ticket médio de 28 mil. Nossa, que delícia. Brasil todo. Brasil todo, velho. É online, né? Aonde que mudou o teu game que você falou, cara, você é expert, em vez de ficar só no bastidor? Quando a gente tomou o tombo, né? Tomou um tombo do caralho no passado. Você tomaram? É isso que eu vou contar. Você vai ter que meter a cara, tem que se eu vou construir. Não, vai você. Vou explicar essa parada. Mas assim, concluir aquela história do marketing, né? Então, tipo, primeiro você transforma desconhecidos em conhecidos. Depois você doutrina. Depois que você doutrina, você gera desejo. Depois que você gera desejo, você captura. Depois que você capturar, você converte. Só que tem gente que faz isso toda hora sem perceber. E por isso vende. Só que se você melhorar cada etapa dessa, você vende melhor e mais fácil. Entendeu? Claro, então, por exemplo... maior, né? Exato. Então, por exemplo, se você pensar cada etapa, por exemplo, quais coisas eu posso fazer só para transformar desconhecido em conhecido? Aí você vai fazer uma lista. O que eu posso fazer só para doutrinar? Você vai fazer uma lista. Stories, live no Instagram. Sacou? Eu posso fazer carrossel. Eu posso fazer um monte de coisa só para doutrinar. Gerar desejo. Cara, Reels. Por que você não tá aqui onde eu tô? Por que o meu cliente comprou E a comunicação fica diferente. Claro. Cada etapa dessa, a comunicação fica diferente. É uma comunicação diferente. Exato. Por quê? Porque aqui eu quero só te transformar desconhecido em conhecido. Aqui eu quero te ensinar a pensar do meu jeito. Porque tu concorda comigo que é muito mais fácil eu vender para um cliente que já pensa como eu quero que ele pense? Top. Sacou? Claro. Inclusive, sabe quando vai ficando legal a parada? Quando você vai vender pra pessoa e a pessoa tá repetindo frases que você fala. Nossa, aí tipo uma PNL meio que... Já era, é isso. Entendeu? Tipo, a nossa close é muito engraçado, né? Porque alguns calls de clientes mais avançados dentro do educacional, né? Sou eu que faço junto com ela, junto com a close, a vendedora de call. E... ela brinca comigo, ela fala assim, rapaz, pastor Ian. Eu falei, por que pastor, né? Ela falou assim, porque você fala, a galera repete. Nossa, que gostoso. E eu brinco, né? Eu falo, cara, quando você
consegue evangelizar, né? Evangelizar da origem da coisa ali do doutrinar as pessoas a pensarem do jeito que você quer que elas pensem, é muito mais fácil vender. Anda mais no automático. Não, a pessoa se vende pra você. Ela tá comprando de você sem você fazer força, sacou? Isso é marketing na essência. Marketing é isso. É você transformar desconhecidos em conhecidos, é você doutrinar, é você despertar desejo, e aí você traz essa pessoa para o ambiente de venda. Entendeu? Que pode ser esse ambiente de vendas, pode ser Pode ser um call, pode ser WhatsApp, pode ser uma reunião presencial, pode ser um almoço. Pode ser uma cerveja, pode ser sorvete, pode ser igreja. Depende do que você faz, do seu melhor formato e do cliente também, né? Dentro daquele negócio que você falou nos bastidores, só pra gente colocar um adendo aqui, senão eu vou até acabar esquecendo. Você falou, cara, Gabriel, você tá muito no operacional da coisa e você tá vendendo ali, você usa muito a tua área social, né? O teu social. Porque você é esse cara. O teu perfil provavelmente tem o que a gente chama do DISC, né? A metodologia DISC, né? Dominante, influente, o dominante com influente, silencioso, estável e calculista. Você tem um I muito grande, né? Você é o cara influente. Mas então, daí eu tiraria um pouco o meu time de jogo e ficaria mais nos bastidores, ou primeiro faria uma escala para depois ir pros bastidores? Cara, qual é o caminho claro que eu visualizo? Conselho, tá ligado? Não, sim. Mas qual é o caminho claro que eu visualizo? Passo a passo. Eu gosto de estabelecer passo a passo para ficar mais fácil. Cara, o primeiro passo para você que eu visualizo é você vender sem você. Que é aquilo que a gente conversou ali. Exato. Você é a imagem que capta. Concorda? Beleza. Eu sou o cara que eu tô ali. Mas chegou o cliente, eu posso... Mas você é a imagem que capta. Concorda? Claro. Então você é o cara que traz o cliente. É o expert. Exato. Você traz pelo relacionamento e você traz pela imagem na internet, sim ou não? Sim, exatamente. Só que você não vai dizer que você vai falar com esse cara. Você vai direcionar esse cara para falar com o teu time. Independentemente do ticket médio? Não. E quanto maior o ticket médio, você puxa para você. Exato. Boa. Por exemplo, nossos programas lá do Educacional, a gente tem de 20 a 60 mil. Os de 20 a 30, 40 mil não sou eu que fecho. Os de 60, sim. Top. Gostei. Entendeu? Por quê? Porque é um cliente mais avançado, porque é um cliente que tem um nível de consciência diferente, porque é um cliente que tem um ticket médio diferente e você não quer perder a venda. Top. Entendeu? Mas daqui a pouco você delega também essas vendas pro time de venda. Então, e aí eu tô falando, tá? E tem isso, né? O que acontece? Você, dentro do nicho de consórcio, o vendedor de consórcio ganha a comissão do consórcio, certo? Certo. Só que você não tá montando um time de vendedores de consórcio. Você tá montando um time de vendas da tua empresa que vende consórcio. Qual a diferença? Top. Tu vai pagar um salário de vendedor. Acabou, velho. Tá contratando um vendedor. Ó, por sinal, a gente vende consórcio aqui. Mas se eu ensinar essa pessoa a vender consórcio, que é o medo de todo autônomo, ela não vai vender por fora e ganhar a comissão dela? Sim. Mas quem traz a demanda é você, velho. Ela não sabe trazer demanda, ela sabe fechar venda. Então seria eu entendi. Você é o marketing. Você é o marketing, você não é a venda. E o cara seria o closer. Exato. Coloca 10 closer. Exato. Boa. Na verdade, você monta a estrutura de social selling, SDR e closer. Social selling, relacionamento na tua rede social. O vendedor fica só fazendo relacionamento na rede social. Lookalike orgânico no meu... Não, tô falando do direct, filho. Direct, comentário, enquete, todo mundo que interage com o teu perfil, ele vai lá e puxa a conversa no direct. Social selling. A pessoa usando o meu perfil ou usando o perfil? Usando o seu perfil. Top. Beleza. SDR. O que é o SDR? Qualificador. Por quê? Porque você não vai colocar o closer para fazer reunião com... O cara que não tem perfil para fechar. O cara que quer contemplar um keyword, né? No consórcio. Exatamente. Entendeu? Mas ele vai direcionar essa galera para algum lugar que faz sentido do marketing para essa galera subir nível de consciência e daqui a pouco contratar. Top. E aí, quem for qualificado joga pro closer. Quem é o closer? Por isso tem que ter o hacker na parada mesmo, né? Você entendeu? Cara, agora faz sentido. Porque dentro do meu negócio, o hacker não... Porque eu tô no 1 a 10 ainda, não tô no 100. Entendeu? Mas, cara, mas você vê como o hustler, que é você, você estressa bem esse 1 a 10? Claro. Não é 1 a 10, é 1 a 20 que você tá fazendo. Sacou? Porque você tá estressando. Pô, eu vendia 600 mil, hoje você tá vendendo quanto? 10 milhões. Por mês? Então você tá estressando. É o hustler. Bate bumbo. Faz acontecer. Mas, cara, você não vai chegar em bater 100 bumbo milhões. para outros em vez do pro vendedor final. Exato. Boa. Mas você não vai fazer 100 milhões sozinho. Não tem, é humanamente impossível. Exato. Fica doente antes, né? Exato. Então, primeiro passo, montar time de venda, cara. Você pode continuar sendo marketing. Você prospecta. Você traz gente através da tua imagem, podcast, relacionamento, etc e tal. Mas o time de venda que fecha.
Top. Entendeu? E aí pronto. E assim, é uma chave que você vira. Por quê? Porque você começa existe um fundamento, né, um pensamento no autônomo que é, se eu colocar para reunir com outra pessoa, a pessoa não vai fechar. Óbvio que eu pensei como Entendeu? se fosse 1 mais 1 é 2. Deus o livre, cara. Exato. Colocar alguém no meu lugar. Exato. Só que, na verdade... Hoje em dia eu até passo uma coisa que é pequena. Mas passo cobrando. Não passo de uma forma tipo, cara, Deus abençoe. Daí que é a forma, a lei do universo. Na verdade, é um lance assim, não pode ser nem 8 nem 80. Dicotomia, como diz minha psicóloga, né? Dicotomia é burrice. Então existe uma nuance, existe um meio do caminho, existe um meio termo. Então assim, você não pode nem delargar, vai com Deus, Deus abençoe, porque se não vender, a culpa é tua, a culpa não é do vendedor. E você não pode também dar uma de chefe tóxico e ficar... E aí, cadê? Não. Então você tem que primeiro treinar, você tem que ensinar os processos. Você primeiro tem que transformar tudo que está na tua cabeça em processo. Então quais são os processos que você executa para vender? Qual é a lista de objeções que você recebe e qual é a lista de resposta para cada objeção? Documenta tudo. Nem isso não tem. Louco. Não, mas não vai ter, relaxa, eu também não tinha. Até 2022 eu não tinha essa parada. Eu comecei a fazer em 2022. Porque eu entendi que a minha escala só ia crescer com isso. Top. Beleza. Treinei a pessoa dentro de tudo isso, tá tudo processualizado, documentado. Agora eu consigo replicar pessoas. Por quê? Porque a pessoa entra na minha empresa contratada, ela já tem toda uma documentação para estudar. Por conta primeiro. São 4 etapas. São 4 etapas no onboarding. Existe uma parada chamada onboarding. Não sou eu que desenvolvi, não. Eu só aprendi com quem desenvolveu. Quem vai saber, né? Que eu já aprendi com quem aprendeu, de quem aprendeu, de quem aprendeu. Mas assim, isso é uma parada de gestão. São 4 fases dentro de um onboarding. Onboarding, basicamente, é a chegada do colaborador numa empresa. Né? Então, contratei agora. E aí, quais são as etapas? Primeira coisa, só observe e pergunta. Mas eu tô pagando o salário da pessoa, ela não tem que trabalhar. Só observe e pergunta. 1 semana, só observando e perguntando. Segunda semana, observando, perguntando e executando algumas tarefas operacionais. Exemplo, organizar a lista de cliente, taguear cliente. É o famoso tipo, sabe, quais são algumas tarefas operacionais que você tem que fazer para poder vender? Sei lá, você tem que organizar a lista de clientes, você tem que ver quem é o cliente que está em follow-up, você tem que ver... Olhar o CRM. Exato. Ele começa a assumir essas funções. Tá. Observando e perguntando ainda. Top. Terceira semana, observa, pergunta, faz algumas coisas operacionais e vem o primeiro roleplay. Primeira atuação. É o famoso simulação de venda. Então eu vou simular um cliente, você vai simular o vendedor. Eu faço isso aí mesmo. Pô, isso aí é tão antigo. Antigo pra cacete. E funciona, claro que funciona. Pra caramba. Claro, pô, a gente fazia, quando eu vendia carro, os caras faziam, a gente sentava, mostrar o carro, fazia. Do nada o cara chega e falou, cara, você vai apresentar o carro pra mim. Prepara o carro lá pra mim, como se fosse me entregar. Exato. Louco, né? É isso. Top. Última etapa, você coloca no fogo. Aí o cara vai pra guerra. Isso, com supervisão. Como assim supervisão? Fez um call, fez uma reunião de venda. Eu vou estar junto. Tá, e aí? Qual é o report dessa reunião? Tá sem eu, então, presencialmente na reunião. Se você quiser estar presente na reunião, você pode. Se você quiser pedir para ele gravar a reunião e você assistir depois, também funciona. E ou você está presente. Reunião, as primeiras. A roleplay. No momento do roleplay. Antes. Lembra do observar e perguntar? Uhum. Observar é estar presente nas reuniões. Ele vai estar presente lá no primeiro. Exato. Chegar pronto para atender. Exato. Então ele vai assistir. Então quando chegar na 4ª semana, quantas reuniões ele já assistiu você fazer? Infinitas, né? Exato. Então, primeiro observa a pergunta, segundo observa a pergunta, assume algumas funções operacionais. Terceiro, roleplay, tudo isso mais roleplay. E a 4ª, ele começa a vender. Exato, só que com supervisão. Supervisão ou você está presente em call, ou você assiste a gravação da call e pega o report dele. Por quanto tempo eu fico nesse desenvolvimento? Eterno. 1 semana cada um. Entendeu? Depois daí o desenvolvimento então, em 30 dias, semanais e etc. Na verdade, que tá? Não, depois aí tem todo um processo de acompanhamento do time, que é normal. Mas eu digo assim, isso aqui é pra um cara tá pronto pra assumir o teu lugar. Pô, 30 dias, velho. Nossa Senhora. E não é suficiente, tá? Claro, tem uma continuidade do negócio. A real é 90 dias pra um time rampar. 90 dias é o tempo médio. Vai ter gente que rampa antes, tem gente que rampa depois. Mas 90 dias é o tempo médio. Qual é o lance?
Para você passar a topar todo esse processo, olha o investimento que você tem na pessoa, né? Você está formando a pessoa. Claro. Para você topar esse processo, tem que ter alguns critérios antes para fazer sentido, que é o critério do, cara, essa pessoa tá afim, essa pessoa tá com fome, essa pessoa tem um perfil que eu quero, tá alinhado com a minha cultura, tá alinhado com o que eu acredito, beleza, então eu vou gastar esse tempo com essa pessoa. Agora, pô, se a pessoa não quer, tu vai querer mais que a pessoa? Já era. Já furou o princípio básico, não funciona. Entendeu? O valor do negócio. Exato. E, cara, você com o tempo começa a entender o padrão de gente que dá certo e o padrão de gente que dá errado. Entendeu? Então, esse é o processo. Agora, uma vez que você treinar o primeiro vendedor, quem vai treinar o próximo vendedor não é você. É esse vendedor. É esse cara. Top. Sacou? Isso a gente, é isso que eu te falo. Fico mais estratégico ainda. Processo de replicação de time você gasta com o primeiro. O resto, o próprio time se treina. E daqui a pouco, novos processos vão surgindo. Através do próprio time. Entendeu? Não é você que tem que criar todos os processos. Alguns processos, você cria os primeiros processos. Depois o time que cria o processo. Top. Depois que eu comecei a ensinar a nossa metodologia, eu me surpreendi, porque eu tive que ver como algumas coisas funcionavam que eu não sabia mais como funcionava. Porque eu comecei de um jeito, mas hoje não é mais aquilo que eu comecei. É melhor que aquilo. Porque a outra pessoa foi o time mesmo foi desenvolvendo. Então, por exemplo... Isso é importantíssimo dentro da organização. Fundamental, cara. E aí é o conceito... Eu nunca vou esquecer essa frase, cara. Que uma galera que estava me ensinando gestão falou assim, Ian, já percebeu agora que você é a minoria? Você só tem 24 horas. Quantos colaboradores você tem? 110. Arredondar para 100 para ficar fácil. Então você tem, 2.400 horas. 2.400 horas por dia, você só tem 24, cara. Você é pequeno. Então, se você não escolher muito bem quem são as pessoas, você vai ter uma replicação ruim. E se você escolher muito bem, cara, a empresa não é você. A empresa são as pessoas. Você pode ter liberdade. Então você fica cada vez mais servindo as pessoas e servindo a visão estratégica da empresa do que trabalhando. Muito foda. Entendeu? O teu trabalho se torna um outro tipo de trabalho. Seu trabalho se torna mais talvez até uma ONG, né? Porque é uma coisa mais de servir mesmo. Você vira um coach, cara. Um coach de gente. Essa que é real. Você vira um treinador de pessoas. Entendeu? Por quê? Porque você tem que, ao decorrer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, ninguém é linear. Existem altos e baixos. Tem pessoas que passam por problemas pessoais, tem pessoas que adoecem, depressão, ansiedade, sei lá o quê. E aí, como é que você lida com isso? Aí você tem que se tornar um cara que vai saber lidar com essa galera para poder o time continuar performando e evoluindo e etc e tal. E entre esse período tem gente que sai, tem gente que fica, e tem gente que se demite, tem gente que ascende para um novo cargo, tem gente que vai para outro lugar melhor. Faz parte, exato. Quanto tempo você está... você saiu do personal, foi para São Paulo e tal, quanto tempo você, cara, desenvolveu esse negócio? Quanto tempo você está... Cara, resumidamente, eu atendi personal presencial até 2020. 4 anos, então. Atendi. 2018 a 2020. Quando a gente se conheceu, mais ou menos, não foi? 2021. Na verdade, ali eu já tinha parado. Então. Ali eu já tinha parado. O digital foi em paralelo, mas eu digo assim, eu atendi personal presencial de 2018, 17, 18... eu comecei antes, né, que 18 eu formei. Então eu comecei 16, foi no terceiro ou quarto semestre da faculdade. 16 a 20 foi personal presencial, eu atendi. Só que enquanto isso, de 18 a 2019, eu fui expert de emagrecimento como personal trainer na internet. Top. 2019... meados de 2019 para 2020, até final de 2020, eu fui um autônomo de bastidor de negócios digitais. Então eu fui dono de e-commerce, que vendia roupa online. Eu fui... nem foi dropshipping, era nacional, compra de estoque e tudo. Eu fui mentor da galera que tava começando, pagava uma mentoriazinha aqui e ali, fazia uma grana assim. Eu comecei a atuar nos bastidores de alguns negócios e tal, de nutricionista